meu nome é Carol e este é o vídeo de leituras de abril. Antes de mais nada, eu sei que você vai notar que eu tô meio azul. Eu tô assim numa vibe meio Smurf. Eu tô toda Smurfette hoje, mas é porque eu pintei o cabelo ontem. Eu durmo com a mão no cabelo. Eu consegui tirar esse lado aqui, mas esse lado aqui eu não consegui. Isso aqui não é na testa, é cabelinho novo. Eu tenho muito cabelo novo, então o cabelinho ainda tá, né, muito azul. Então ele vai saindo aos poucos conforme eu vou lavando o cabelo. Às vezes eu consigo tirar com água micelar, mas dessa vez eu não consegui. Isso quer dizer que a tinta pegou bastante, então é isso. Mas espero que vocês tenham gostado do meu look, né? Porque essa cor é a que eu mais gosto e ela não dura muito tempo. Bom, abril foi um mês bem atípico para quem estava toda serelepe porque estava cumpridora de TBR. Por quê? Chegou metade de abril ali, 15, 16 de abril, eu só tinha terminado 2 livros. Eu estava numa piriguetagem literária, começava vários livros e não terminava nenhum. Só tinha terminado 2 livros e vamos aqui a um disclaimer. 2 livros... Um livro não importa. O importante é que você leia. Eu leio muitos livros porque eu tenho tempo disponível para fazer isso. Muitas pessoas aqui que estão no canal sabem porque eu tenho tempo disponível, porque eu tenho problemas de saúde. E mesmo quem trabalha com isso, né? Tem gente que trabalha com o BookTube, então tem tempo disponível para isso. Ou mesmo tem gente que lê muito rápido. Então vai de cada um. Se você lê um livro por mês ou meio livro por mês, você ainda é um leitor. Então calma, tá? Se acalme. Bom, aí eu tinha lido 2 livros. Eu tava meio assim, não era angustiada, porque não ia ter problema, assim, real. Eu já tava vendo que eu ia botar poucos livros aqui no vídeo e tal, mas eu não tava realmente, assim, estressadíssima com isso, nem nada. Eu só tava ansiosa porque eu tinha começado vários livros e não tava conseguindo engatar, sabe? Eu pegava um livro, daí eu lia 2, 3 capítulos, daí me dava uma angústia e pegava outro, e pegava outro, e pegava outro. Aí quando eu tô assim, eu pego romance de época, porque é meu gênero de conforto. Eu tava entrando numa ressaca, né? Então eu acho que é uma dica boa aí pra quem tá num problema de ressaca e tal. Tá entrando numa ressaca, pega aí o teu gênero de conforto e vai nele. Insiste nele. Se você não conseguir voltar aí depois de um livro, insiste no teu gênero de conforto até você conseguir se sentir mais calmo, mais confiante pra voltar a pegar outros gêneros, tá? Porque ninguém tá te fiscalizando o que você lê, ninguém tá fiscalizando, ninguém tá contando, ninguém tá olhando, você não precisa colocar tudo que você lê no Scooby. Devia ter a opção ali, colocar sem ser para o público, entendeu? Só pra ser para si mesmo, né? Porque aí você computa todos os livros, mas aí não aparece quem tem vergonha alheia, quem sente vergonha alheia pelos guilty pleasures, né? Por aqueles prazeres vergonhosos que sente, e aí não quer colocar todos os livros. Deveria haver ali algumas opções de você colocar os livros em modo privado, e aí ia computar de qualquer forma no final do ano, porque você não é obrigado a colocar todos os livros que você lê, ninguém tá te obrigando. Enfim, aí eu consegui, com a ajuda da Alexa, que ela tem me ajudado muito, fica quieta, Alexa, e aí eu faço assim, como eram e-books, eu tive que pegar bastante e-book para começar a voltar a ler livro físico, eu tive que pegar vários e-books e lendo o texto junto com o áudio. Não era só o áudio, porque se fosse só o áudio, eu também me perdia. E se fosse só o texto, eu também não conseguia me fixar. Então eu precisava das duas coisas. Quando eu tô muito ansiosa, eu preciso dessas duas coisas pra me fixar no texto. Então foi mais ou menos isso que me tirou. E aí os 15 dias restantes foi... assim, livros em 2 dias. Eu não sei se eu li algum em um dia. Teve um de quadrinho, né? Mas outros eu não li nenhum dia, né? Porque eu também não tava tão... não ia sair assim de repente de uma ressaca, mas eu tava lendo livros que serviam mais pro dia, outros que serviam mais pra noite, pra antes de dormir e tal. Então foi isso. Aí, vamos começar com as leituras, né? Dado esses 5 minutos de introdução. Acho que foi isso. Nós começamos com a leitura conjunta do mês lá do grupo do canal. Você não sabe, a gente tem 2 grupos aqui pelo canal. Um geralzão, né? Que a gente conversa sobre tudo, mas na maioria das vezes sobre livro. E um exclusivo de leituras conjuntas. A gente faz uma votação por semestre, ou então, dependendo, a gente encaixa alguma leitura extra, dependendo de alguma promoção bem bacana. É um grupo exclusivo só de leituras conjuntas. Os 2 links estão lá na descrição, então vai lá. Todos eles
você pode entrar e sair, ninguém vai te julgar, tá? O de leituras conjuntas o pessoal sai, entra, fica só pra leitura conjunta, depois sai, e é isso. Aí na nossa leitura conjunta de abril, a gente leu O Guardião das Coisas Perdidas, da Ruth Rogan, com tradução da Ana Rodrigues, pela Verus. Foi um livro que entrou numa promoção aí, mas eu já tinha comprado ele há bastante tempo, e a gente tinha votado nele no ano passado ainda. Acho que a gente pegou uma promoção da Black Friday, que a gente faz essa votação perto da Black Friday, e aí a gente vai trocando conforme as promoções aparecem, né? A gente faz mais ou menos a votação perto das grandes promoções aí, porque a gente prefere os e-books que são os preços mais acessíveis. Cara, esse livro é assim, eu gostei muito dele, eu dei 4,5, tirei meio ponto porque ele começa muito lento, ele tem ali umas histórias que parecem meio desencontradas, você demora ali pra se apegar um pouco aos personagens. Tem duas partes ali meio desconectadas, elas são no passado e no presente, depois elas se conectam. Aí eu demorei pra engatar, todo mundo ali demorou pra engatar, mas depois ali dos 40%, as histórias são tão boas, mas essa parte das coisas perdidas é que menos eu gostei, assim, não é que eu gostei, porque o que seria o protagonista, mas que na verdade ele não chega exatamente a ser um protagonista, ele recolhe coisas perdidas que ele encontra na rua e ele cria histórias pra elas, mas são histórias que, meu Deus, são histórias muito dramáticas, são histórias que nunca tem um fim feliz, e eu tava agoniada com essas histórias, mas enfim, são histórias interessantes, são histórias que eu não quero que continue porque não tem um fim bom, mas são histórias muito bem feitas. Aí você tem histórias dentro da história, né? E aí você tem ali pessoas pra dar continuidade ao que ele tava fazendo, e aí você tem um amor que não é exatamente correspondido, é correspondido, mas não pode ser 100% correspondido, sabe? Um amor de vida inteira. Aí você tem cachorros fofos, adolescentes fofas, se é que isso é possível, né? Mas adolescentes fofas, e é uma delícia. Só aguente esses 40%. Tem gente que gostou desde o início, mas a maioria ficou meio perdida ou achou lento e tal, mas depois a história vai criando novas perspectivas, vai criando novos elementos que vai te deixando mais instigado, e parece que até a dinâmica da história muda. Eu gostei muito, gostei mesmo. Aí, pelo Clube de Literatura Safada, nós lemos 2 livros. Um foi o 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah MacLean, com tradução da Fabiana Colazante pela Arqueiro. Esse é um livro mais antiguinho, da série Os Números do Amor, que agora eu quero terminar, né, porque a gente começa uma nova série, a gente quer terminar tudo, mesmo que a gente já tenha lido o livro, porque esse livro eu li uns 4 anos atrás, e cara, é uma delícia esse livro, porque a gente vai ver ali uma protagonista que não tá dentro dos padrões de beleza, mesmo pra época, que não é muito diferente de hoje, e o mocinho que se apaixona por ela, ele chega a verbalizar isso, que ela não é o tipo de mulher pra quem ele olharia, por quem ele se interessaria, mas ele se interessa por ela por outros motivos, e que faz ele olhar pra ela com novos olhos, e que deixa ela bonita aos olhos dele, né? Deixa ela belíssima aos olhos dele. E isso é muito interessante, porque se a gente se permitisse, né? Hoje em dia a gente é muito visual, a gente sempre foi muito visual, se a gente se permitisse conhecer mais as pessoas, talvez a gente não tivesse tanto esse negócio de da match passar pro lado, da favorito passar pro lado, você realmente conhecer as pessoas, porque você pode olhar pra elas de outras maneiras. E isso é muito interessante. E a Lady Calpurnia, que é essa solteirona, né, aos 28 anos, que sempre foi uma pessoa super correta, sempre seguiu todas as regras, ela simplesmente desistiu. E ela quer chutar o pau da barraca. Ela faz uma lista com 9 itens de coisas que homens costumam fazer que mulheres não podem, e que ela sempre teve vontade. Tipo, fumar um charuto, jogar num clube de cavalheiros, atirar com uma pistola, beijar, que ela nunca beijou ninguém aos 28 anos. Então, assim, ela faz essa lista e a gente vai vendo ela se meter em várias confusões, e aí envolve esse mocinho nessas confusões com essa lista, e é muito interessante. Esse livro é muito, muito, muito legal. E aí nós vemos o Noiva. Eu vou deixar o link da discussão do Clube de Literatura Safada aqui na descrição, tá? O Noiva, nós falamos sobre ele. É bem perceptível que é uma experimentação da Ellie Hazelwood, inclusive a Ellie Hazelwood, tradução de Raquel Zampilli. Eu ouvi o audiobook porque tava mais barato
entre as opções ali de compra. A narradora é Marina Mota e é pela Arqueiro. Você percebe que é uma experimentação ali da autora para quem lê hot com essas pegadas mais dark, com monstro, né, que a gente brinca que é pornô de monstro. Vá com Deus, Mota. Pra quem lê essas coisas, é um livro fraco, mas é um livro que saiu dessa bolha de quem consome muito esses livros. Então as pessoas ficaram muito animadas, entendeu? É uma coisa mais leve dentro desse gênero, é uma coisa bem mais leve dentro desse gênero. Inclusive, nós achamos, né, que tem bem menos romance do que a gente achou que teria. Tem tramas políticas que poderiam ser mais aprofundadas, porque as tramas são bem interessantes, né? Porque ali nós temos o grupo, né? A sociedade é feita pelo grupo dos vampiros, o grupo dos lobisomens, né? Que são chamados lupinos, e o grupo dos humanos. Então eles vão fazendo ali suas tramas políticas, seus acordos, para poderem conviver entre si. E aí nós temos uns acordos bem bizarros, assim. Inclusive, a junção do mocinho com a mocinha é um noivado de um desses acordos políticos, né? Entre os lobisomens e os vampiros. É um noivado ali um noivado forçado, né? Não é nem de... Eu fico até meio de conveniência, porque não é nem conveniente, é conveniente para os líderes políticos, mas aí eles vão ser forçados a conviver por pelo menos 1 ano. E é isso, né? Mas eu gostei bastante, é um livro que entretém, porque eu sempre falo dos livros da Ellie Hazelwood, que nós temos sempre muitas coisas a falar sobre, tem sempre muitos poréns. Eu sempre falo que uma coisa que me incomoda, mas não me incomoda a ponto de deixar de ler o livro, é que ela fala da altura exacerbada dos mocinhos, como as mocinhas são muito baixas, às vezes aparece uma mocinha mais alta e tal, mas são poréns que não me deixam de ler o livro, porque o livro ele tem um formato que entretém muito, é um bom romance de entretenimento, fora que normalmente na maioria dos livros, na maioria não, porque com exceção desse, eu sempre me sinto extremamente inteligente nos livros dela, porque eu pego todas as piadas sobre ciências, eu não lembro de nenhuma piada que eu não tenha pegado. Então, assim, eu gostava de ciências, o problema era matemática. Matemática nunca gostou de mim, não é que eu nunca tentei gostar dela. Então, eu gostava de ciências, a parte teórica de ciências eu gosto. Então, eu sempre entendi essas piadas de ciências, né? Essas referências científicas e tal. Mas os livros da Ellie Hazelwood, eles me entretêm muito. Então esse Noiva não foi diferente. Mas ele tem muitos poréns. E se você quiser, tanto para 9 regras quanto para Noiva, dá uma olhada lá na discussão, que a gente discute os 2 livros. E tá bem bacana a discussão. Aí eu li com o Clube Nina e Suas Letras, o Becos da Memória, da Conceição Evaristo, pela editora Palas. E cara, Conceição Evaristo, né? Essa mulher... E ela tratou de um tema aqui que sempre tocou fundo em mim. Apesar de eu nunca ter vivido nada perto disso, sempre tocou muito fundo em mim, porque é uma coisa que eu sempre vejo pela TV e é uma coisa que realmente me pega, sabe? Porque é uma questão que você vê que é muito de classe, de gênero. A maioria das vezes de gênero, né? Muitas vezes de gênero, mas é muito de classe e de raça, que é o desfavelamento. Aqui nós temos uma favela, eu não lembro se tem o nome da favela, acho que não. Nós temos uma favela, então nós temos uma comunidade ali que existe há pelo menos 50 anos. Então nós temos pessoas que moram ali há muitos anos, né? E pessoas que ainda estão chegando ali, mas que eles já sabem que vai ter esse processo de desfavelamento. Eles não sabem nem por que está tendo esse processo, quem é o dono dessa terra. Eles sabem que existem a lei de uso capião, mas eles não sabem como. Alguns tentaram ver sobre isso, mas não conseguiram, porque eles não têm nenhum poder, né? Não tem dinheiro para contratar bons advogados. Então, assim, a gente vai vendo isso muito aos poucos. À medida que a gente vai conhecendo os personagens, foi engraçado que eu meio que me identifiquei com o texto, porque quem tem transtorno de atenção vai contando as histórias aos pedaços e inserindo outras histórias dentro desses pedaços abertos, né? Vai contando várias histórias, uma dentro da outra. E é mais ou menos isso que acontece aqui. A gente vai conhecendo os personagens aos pedaços, não tem capítulos, né? A gente só tem assim, ó, o começo de textos, e aí textos curtos, mas capítulos mesmo a gente não tem.
ó, vai começar um texto novo, geralmente sobre um personagem ou sobre uma situação, e aí a gente vai conhecendo esses personagens, conhecendo suas vidas atualmente, conhecendo seu passado. O passado da maioria deles tem a ver ali com a escravidão, com a vida nas fazendas e de como eles chegaram até aquela favela. Isso os mais antigos, né? Essa ancestralidade está um pouco mais distante, os mais velhos, né, até viveram essa época. Aqui não diz o ano, mas eu acredito que tenha sido alguma coisa nos anos 80, porque não fala muito de tecnologia nem nada. E aí a gente vai conhecendo esses personagens, vai se apegando a eles, vai se apegando às situações, né? Porque nós temos ali as pessoas com as bicas d'água ali, com as torneiras, né, que são disponibilizadas ali na favela, né, a torneira de cima, a torneira de baixo, e aí com esse desfavelamento vão sendo desligadas essas torneiras, ou seja, quem tá fazendo isso vai forçando as pessoas a saírem, a elas vão ser dadas ou uma indenização mínima, que não serve pra nada, ou uns tijolos, uns materiais de construção, que é até melhor que a indenização, porque dá pra construir um barraco em outro lugar. E aí a gente vai se apegando a esses personagens e conhecendo mais deles, e a gente vai sentindo na pele como vai sendo esse processo, porque tem uns que vão deixando pra ficar por último, né? A gente não sabe exatamente por que eles estão ficando por último, mas alguns já foram embora, explica-se por quê, outros não se explica, mas assim, é doloroso, é muito doloroso, é muito bem escrito, é aquele negócio muito característico da Conceição Evaristo, a escrita bonita, a escrita bem feita, uma escrita bem pensada, bem feita e que vem com 2 pés na porta. Se você não tiver empatia com um texto desses, não tem como. Você demora a pegar o tranco no texto porque são pontos curtinhos de vários personagens, então até você se ambientar ali naquele local pode demorar um pouco. Pra mim, normalmente é o que acontece quando tem muitos personagens, tem muitas coisas assim, às vezes eu demoro um pouquinho pra me apegar, mas o livro é curtinho, então não vai demorar muito. Mas esse aqui, eu ainda vou elencar qualquer dia desses os melhores da Conceição. Pra mim, o Insubmissas Lágrimas de Mulheres é o melhor, porque por motivos de as pessoas dão a volta por cima. Então, temos aqui o Nora Sai do Roteiro, da Annabel Monaghan, pela VR, com tradução do Edmundo Barreiros. Esse livro aqui eu falei que eu queria ler porque, primeiro, que eu queria muito ler por causa do desafio Livros com Livros, né? E ele tinha muito essa vibe, uma coisa diferente, né? Porque ela escreve roteiros pra filmes de romance, aí ela escreve um roteiro sobre o que aconteceu na vida dela, né? O marido deixando ela, e esse filme é contratado por uma grande produtora e vai virar um filme enorme, com astros do cinema. E eles vão filmar na casa dela. E isso me chamou muita atenção. Mas o que me fez ter mais vontade ainda de ler esse livro foi uma coisa ali que eu vi, acho que 2 booktubers gringos falarem, que eles ficaram revoltados porque é uma coisa que não aconteceria na vida real. Eu sempre penso que tá num livro. Livro, não acontecem coisas da vida real, porque é ficção. Começa por aí. Obviamente, você pode reproduzir coisas da vida real, ficcionalizar a realidade e tal, mas gente, livro. E assim, o que falaram ali realmente é uma situação muito insólita. Porém, é engraçado, sabe? Tchau, moto. Porém, é engraçado, porque eu não sei nem se tá no... tá na sinopse. O ator, que ele não queria ficar no hotel, porque esse ator, ele é considerado exótico, não? Ele é considerado uma pessoa diferente ali no meio. Ele não queria ficar no hotel porque ele acha muito impessoal. Daí ele montou uma barraca no quintal da Nora. Enquanto tinha as filmagens ali na casa que ela chama Casa de Chá, que é um ambiente ali muito específico, que é onde se passa a maioria das coisas do filme. Que eles iam filmar em 3 dias. Daí ele não foi embora com a equipe, ele ficou e propôs pra ela ficar uma semana ali, ele pagando $1000 por dia, porque ele queria dar uma descansada, sabe? Ele simplesmente fez isso, porque ela tinha uma varanda com um amanhecer espetacular, e aí um dia, ela sempre assistiu o amanhecer, né? Ela acordava cedo, ia todo dia pra varanda pra assistir esse amanhecer. Um dia, ela dá de cara com esse cara,
depois que todo mundo foi embora. E realmente é uma situação muito insólita. Mas eu achei engraçado. Algumas coisas depois é que eu achei mais bizarras. Não é bizarras, mas é que eu achei assim. Por exemplo, a solução do drama. A solução do drama me soou meio nhé, sabe? Mas assim, não me desagradou no livro. O livro, ele é muito fluido, ele é muito gostoso de ler, ele me entreteve. Mas a solução do drama eu achei meio nhé. E é isso. Foi aquela coisa de... Não é falta de comunicação, é chiado na comunicação, sabe? Ruído na comunicação, que as pessoas não se comunicam direito. Pois é mais ou menos isso a solução do drama. Aí eu li com o grupo lá da Gláucia e do Mikael, né, da Alegria Literária, o Minha Simples Jane, que tem 3 autoras aqui pela Gutenberg, que é a Cynthia Hand, que é aquela lá do Último Adeus, eu acho, a Brody Ashton e a Jodie Meadows, que tem tradução do Rodrigo Seabra. Que livro maravilhoso. Eu já tinha gostado do primeiro. Já tinha adorado o primeiro, porque pegou uns eventos históricos ali, colocou uma fantasia ali de transformar os personagens históricos em animais e tal. Esse aqui, ele brinca com um clássico, que é o Jane Eyre, e ele coloca Charlotte Brontë na história, como melhor amiga da Jane Eyre. E aí ele coloca mais outros personagens, porque eles vão ali se envolver com uma sociedade que caça fantasmas. Veja bem. E o senhor Rochester, ele é relegado ali ao lugar que ele sempre deveria ter sido relegado na história, ou seja, no cantinho. A frase icônica dessa história não é pra Jane Eyre, não é pro momento da Jane Eyre, é pro momento da Charlotte. Então, isso me ganhou o coração, sabe? Ter transformado a Charlotte num personagem, ter transformado a Jane Eyre numa pessoa... Ela não perdeu as características dela, mas, cara... É um livro que eu já gosto, então pra quem gosta desse livro, provavelmente muitas chances pra quem gosta de brincar com essas coisas, né, de, como é que eu posso dizer, de desvirtualizar, né, os clássicos, de desvirtualizar histórias já assentadas, né, já assentadas na sociedade. Pra quem gosta dessa coisa de brincar com isso, vai adorar esse livro, porque é muito bom, é muito bom. Eu tô adorando essa série, não vejo a hora de sair os demais, porque os e-books em inglês estão caríssimos. Os audiobooks estão disponíveis no Storytel e o Storytel é R$14,90 por mês, então se você entende de inglês, eu sugiro muito o Storytel, porque a base de audiobooks em inglês deles é muito grande, é absurdamente grande, porque são 6 livros nessa série, o The Lady James, tem todos lá, e aí eu tô pensando em pegar, sabe o que eu faço quando eu vou pegar um audiobook só pra ouvir, porque às vezes, como eu não ouço direito de um ouvido, às vezes eu tenho dificuldade, principalmente com fantasia. Eu pego a amostra grátis do e-book, e às vezes a amostra grátis tem bastante coisa, e aí leio a amostra grátis junto com o áudio, e depois continuo só com o áudio. Tem dado super certo. Pro Abril Indígena, eu não li os outros livros, tá? Eu troquei eu comecei o Originárias, inclusive tem uma parte lá que fala de uma etnia, né, de uma nação, eu não sei se ainda fala tribo, mas eu acho que é uma nação que mora no Alto Madeira, e o Rio Madeira atravessa a minha cidade, né, e aí fala muitas coisas, muitas palavras que eu não sabia que tinham origem indígena. E aí fala coisas ali da minha região que eu fiquei muito feliz de conhecer. Depois eu converso quando eu ler esse livro, porque eu pensei muitos pensamentos. Mas temos aqui A Terra dos Mil Povos, do Cacau Eraju Jecupé, que é a história indígena do Brasil contada por um índio, da editora Perópolis. Esse livro é muito curtinho. Ele tem 125 páginas. E assim, eu descobri que a apresentação desse livro foi feita pela minha professora da pós que eu não concluí, tá? Faltou um pouquinho, mas são motivos aí, muitos motivos. Eu descobri que essa é uma segunda edição revisitada, porque a primeira edição é de 1988. Eu imagino que o que não teve que acontecer para essa segunda edição. O prefácio, né, na apresentação. O prefácio é da professora Janice Thiel, que é professora de letras da PUC. Eu não sabia porque ela... Eu não lembro se era linguística
linguística, isso foi 2009, né, gente? Não lembro se era linguística, mas eu lembro que o livro e o filme dela favoritos era Fahrenheit. Isso ficou bem na minha memória. Daí ela faz umas observações muito pertinentes aqui. Aprendi com a obra de Jecupé que existe sim literatura indígena brasileira que deve ser lida conforme parâmetros próprios de autoria, gênero literário e construção multimodal. Por quê? Primeiro que a construção do gênero literário indígena, ela é basicamente oral, mas ela também vem acompanhada de desenhos. Por isso que quando a gente vê muitas obras indígenas, elas sempre vêm acompanhadas de muitos desenhos. Vem acompanhada, às vezes, de vestimentas. Então, assim, é uma construção multimodal. A gente precisa ler ela de uma forma diferente. Então, eu vou aproveitar o meu pensamento pensante para falar aqui agora. Por que que eu sempre falava, eu pegava um livro, tipo o Nós, que é uma antologia de contos, o Originárias, que é também uma antologia de contos, que estava sendo publicada por uma editora de livros infantis, que é a Companhia das Letrinhas. Porque isso fica parecendo que é uma literatura infantil, quando não é. Pode ser, né, porque são contos, lendas, é aquela história, são mitos e lendas, mas é como o povo indígena enxerga o mundo. Então, enquanto para nós são mitos e lendas, para eles é o enxergar o mundo, né? Então, existe também essa diferença. Mas eu acho que é simplificar demais, infantilizar uma coisa que não deveria ser infantilizada. Porque a gente vê ali uma mestra em educação fazendo um conto, fazendo um texto e sendo publicado por uma editora infantil. Não que eu desmereça a editora infantil, mas um pai ou mãe desavisado vai comprar aquele texto. E o texto, ele tá escrito em palavras que provavelmente uma criança não vai entender. O texto, ele é simples, porque as histórias, quando você você passa uma história oral pra frente, você passa ela de maneira direta, você passa ela de maneira simples. Você pode ver os livros do Ailton Krenak. Eles são curtinhos, eles são pequenos, porque eles são a versão em texto de apresentações dele, de palestras dele. Ou seja, é uma versão textualizada de uma apresentação oral dele. Então, aquilo não é uma coisa de criança, sabe? Então, eu acho que existe essa diferença. Tem os textos, os livros indígenas feitos para crianças, e aí você utiliza um vocabulário para criança, e tem textos que não tem vocabulário infantil, sabe? Então, aí é simplificar demais esse negócio. Então, eu acho que a gente precisa repensar essas publicações. Até porque também tem um livro da Jaridia Reis, que é de literatura de cordel sobre heroínas brasileiras, que foi publicado pela Seguinte. Pode ser, né? Não tem por que não ser, mas eu acho que, não sei. Esse aí já é outro papo. Enfim, eu adorei esse aqui. Eu fiquei embasbacada com a parte da cronologia, porque ele vem aqui desde 1547, ou seja, eles tinham muito material para fazer uma cronologia tão específica como eles fizeram. A gente já vê aqui coisas que já aconteciam. A gente já vê que indígenas já eram expulsos de suas terras para gado pastorear nos anos 1600, ou seja, no século 17. Então tem umas coisas aqui impressionantes. Essa foi a parte que mais me chocou, a cronologia. Eu ainda vou ler esse livro de novo, porque a parte da cosmovisão dos indígenas me deixou um pouco confusa, confesso. Algumas partes, né? Não todas. Porque eles têm uma cosmovisão muito diferente e tem diferenças entre algumas nações, porque a gente teve guerras entre tribos e tal. Nossa, eu tô apaixonada por esse livro. Sério, eu tô apaixonada. E aí as contribuições dos Filhos da Terra à Humanidade. Tem as contribuições óbvias, mas obviamente eles mencionaram, porque eu achei que eles não fossem mencionar. Eu falei, pai, se eles não mencionarem isso, não vai ter valido a pena essa parte de contribuição. Obviamente eles mencionaram a higiene que o índio contribuiu para o Brasil, porque o Brasil hoje é o povo mais limpinho do mundo, graças aos indígenas. E isso contribui para a saúde e a longevidade da população. E tá aqui a higiene do povo indígena. Isso é muito bom. Daí eles falam das lideranças e tal, do primeiro deputado que teve, que era o Mário Jurum, né? Essas coisas eu lembro mais ou menos, que era nos anos 80.
Acho que era. Eu tô apaixonada por esse livro. Esse livro agora eu vou indicar pra todo mundo. Ele é lançamento, então ele tá com preço um pouco alto por ser um livro curto, mas por ser um livro tão importante, eu acho que tá um preço justo, por ter tantas referências importantes. A parte da cosmovisão pode te deixar um pouco cansado, porque é muita simbologia, são muitos símbolos pra você acompanhar, mas vai fundo. Se for o caso, deixa essa parte da cosmovisão pra depois, porque ela é muito importante pra gente entender como é que o indígena enxerga o mundo, como é que ele enxerga o céu, como é que ele enxerga a terra. A gente sabe que ele não enxerga o conceito de humanidade separado do conceito de natureza. Então, assim, tem muitas coisas muito interessantes. Eu fiquei realmente apaixonada por esse livro. E super entendo a minha professora ter feito doutorado. Eu não entendi direito no que ela fez doutorado, mas acredito que foi em alguma coisa na área de indígenas. Pode ter sido linguística, alguma coisa assim. E aí, eu li o Lá Não Existe Lá. Esse aí tava pro Abril Indígena, que é do Tommy Orange, com tradução do Ismar Tirelli Neto, pela Rocco. Esse livro, ele é pesado. Eu já vou dizer logo, ele é pesado, porque ele vai falar de como os indígenas foram e são tratados nos Estados Unidos, os nativos americanos. Acho estranho falar nativos americanos, porque os indígenas daqui também são nativos americanos, mas enfim, os nativos estadunidenses. Ele começa com um pequeno histórico de como foi essa colonização, né, de como foram o avanço dos colonos, né, dos ingleses, dos pioneiros, Pilgrims, que eles chamavam, porque eles começaram ali colonizando a costa leste, né? E depois eles começaram a avançar em direção à costa oeste, né? Pra chegar até a Califórnia. E, cara, essa parte foi difícil. Eu demorei, assim, uns 3, 4 dias pra ler, e essa parte é muito curtinha. Mas foi difícil, porque você lê um genocídio. Como foi um genocídio, sabe? Porque não teve nada de colonização ali. Você lê como foi um genocídio, como eram tratados. Porque os indígenas, quando eles conquistavam ali as terras e tal, os líderes, eles tratavam esses líderes indígenas como troféus. Os líderes, os filhos. Então, imagina o que eles faziam com partes dos seus corpos, né? Não é muito diferente do que acontecia aqui no Brasil. Então, essa parte foi difícil. Daí, a gente pula para várias situações de várias pessoas nativas do presente. Elas estão passando ali porque aqui no Brasil nós somos extremamente miscigenados. Apesar da gente ter aqui um racismo velado, a gente é extremamente miscigenado, mas a gente tem o racismo velado. A gente sempre ignorou essa história de racismo, mas existe. Lá existe muito racismo, porém existe pouca miscigenação. Então, você vê ali os indígenas, muitos não sabem nem que são indígenas, acreditam que são mexicanos, embora, né, mexicanos venham dos indígenas ali dos astecas e acho que é dos maias, né? Os incas são... Eu me confundo nessas horas. Enfim, a maioria não sabe da própria história. E aí a gente vê várias situações de várias pessoas indígenas, e todas elas estão falando desse pau-au que vai ter. A gente tá vendo ali a concentração dessas histórias na cidade de Oakland, que é na Califórnia, que é uma cidade grande, mas não tão grande, não é das maiores na Califórnia. Eu acho que é na região metropolitana de São Francisco, eu não tenho bem certeza. E aí vai ter esse grande pau-au, que pau-au é uma reunião anual de todas as tribos, de todas as nações indígenas, para eles confraternizarem, para atrair a população. Eles têm ali as exposições, tem ali os eventos de dança, de canto, de várias coisas com premiações em dinheiro. Eles fazem isso pra atrair gente. E as comidas e tal. Então esse grande pau-au é sempre mencionado entre essas histórias. Então a gente já sabe que essas pessoas vão se cruzar, ou pelo menos essas histórias vão se cruzar em algum momento. No início, como eu já falei, eu fico meio assim, pra mim é um pouco lento, porque você tem que acompanhar um pouco do que tá acontecendo com essas pessoas.
pessoas, elas não estão numa situação boa, elas estão de alguma forma ligadas ali com a administração, a organização do powwow, de alguma forma elas estão ligadas ali com o powwow, algumas estão enfrentando ali, saíram do vício do álcool, mas, né, estão ali brigando para não voltar, outras foram criadas por tios e avós porque foram abandonados pelos pais. Então, assim, nós temos várias situações de extrema toxicidade, que isso não é incomum em populações de minoria, né, isso é extremamente comum, inclusive. À medida que a história avança, vai chegando nesse powwow. Você vai meio que entendendo o que vai acontecer, né, à medida que vai chegando perto. Quando chega mais ou menos ali umas poucas páginas perto é que você entende o que vai acontecer. Enfim, é uma história que te traz um pouco de esperança por causa da história em si, da situação em si, mas no plano geral não te traz muita esperança, porque é uma situação de pessoas extremamente marginalizadas. Não só lá, mas como aqui, como em todos os outros lugares. Mas é um livro muito bem feito, muito bem escrito, eu gostei bastante, apesar de ser uma coisa que você tem que fazer com calma, você tem que fazer quando você estiver bem, porque é pesado. Aí eu li o Dreaming of You, da Lisa Kleypas, que no Brasil foi publicado como Sonhando com Você, que é o segundo livro da duologia Clube de Apostas Craven, que foi traduzido pela Ana Rodrigues, pela Arqueiro, e tinha um audiobook dele no Storytel, e a voz do Craven, do Derek Craven, gente, que coisa maravilhosa. E aí a gente vê uma mulher que é a Sarah Fielding, né, que ela é escritora, ela tava ali numa região extremamente perigosa, fazendo anotações ali, pesquisando pro seu próximo livro. E aí ela vê uma situação que esse Derek Craven é pego e começa a apanhar. E aí quase matam ele. E ela salva a vida dele. E aí ela quer porque quer fazer ali pesquisas no clube de aposta dele. E essa mulher atormenta a vida desse Derek. O Derek é todo, sabe, emburrado, todo ranzinza. É bem Grumpy Sunshine, né? É bem ranzinza e raio de sol. Ela vem do interior, ela vê o lado bom das coisas, apesar dela estar noiva de um cara que mal liga pra ela. Ela também não liga pra ele, mas, né, ela tem essa perspectiva. Então fica essa coisa aí de, ai, eu quero ver isso. Ele, não, você não pode, você é mulher. Ai, mas me deixa ver. Aí todo mundo no clube de apostas fica meio que ajudando ela, fica meio que apaixonado por ela, e ele ali tentando impedir ela de fazer as coisas. É um livro delicioso. Eu gostei muito do primeiro, mas esse segundo aqui é muito bom. É uma delícia. É um romance de época, assim. Vai aparecer ali os personagens do primeiro livro, né, que são muito legais, mas se você quiser ler só esse aqui, vale muito a pena. Olha, romance de época de primeira, Lisa Kleypas, sem ter mais o que falar. Aí eu li o Mirando na Lua, da Alexandria Bellefleur, pela Harlequin, com tradução da Alda Lima. Esse livro eu peguei despretensiosamente, sabe? Esse foi um dos livros que eu tinha terminado na primeira semana, na primeira metade do mês. Eu peguei super despretensiosamente. Nós temos aqui uma mocinha que ela acha que ninguém gosta dela, ela não tem amigos, ela tem uma melhor amiga, mas essa uma melhor amiga, ela é a mocinha daquele outro livro que é um romance sáfico, acho que é Escrito nas Estrelas, que tem um negócio de estrelas aqui, de constelação, um negócio assim. Então ela tá super envolvida ali com o romance dela, se mudou de cidade, então ela se sente super sozinha, ela não quer atrapalhar o romance da amiga. Como ela vive viajando, então muito por causa disso, ela não consegue fincar raízes ou pelo menos criar laços de amizade, né? Porque a cada 15 dias ela tá viajando e fica fora por 20, 25 dias, sabe? Então isso afeta muito o lado pessoal dela. Aí ela vai e consegue uma transferência para Londres, para um novo emprego. E como isso vai afetar a amizade dela diretamente, né? Ela vai pessoalmente avisar a amiga dela, que se mudou pra Seattle, né? Ela morava na Filadélfia. E aí, chegando lá, a amiga dela tinha ido pro Canadá
sem avisar ela, porque elas estão assim meio desconectadas, né? Uma da vida da outra. E aí a gente vê ela tendo que se relacionar com o irmão da amiga dela, porque ele que vai lá abrir o apartamento, que ela vai ficar no apartamento da amiga. Ela era um crush de adolescência do irmão dela. E aí a gente vai ver essa relação aí, eles querendo fazer ela mudar de ideia pra ficar em Seattle e tal. E aí a gente vê eles correndo contra o tempo. Claro, ela vai se apaixonar pelo irmão, né? Eu nem lembro o nome do irmão. Nós temos a Anne Kriakos, é o Brandon Lowell, que ele tem um aplicativo desses de namoro e ele já usou várias vezes esse aplicativo, mas não deu muito certo pra ele. E ela nem usa, ela não tem nem essas coisas, porque pra ela não quer se apegar a ninguém, porque ela acha que ninguém gosta dela e tal. Eu fiquei muito cadelinha do mocinho cadelinha. É engraçado que ele é um mocinho que acredita piamente no amor, apesar dele não ter visto os pais se amarem, mas ele passou a adolescência assistindo comédias românticas. Então ele acredita no amor por causa dessas comédias românticas. Então ele cita várias comédias românticas aqui. É muito engraçado. E aí, esse aqui foi o livro do início do mês, ou seja, Mirando na Lua. E esse aqui é um livro que eu li no último dia do mês passado e no primeiro dia desse mês, O Herói que Faltava, da Julia Quinn, da Kinley McGregor e da Lisa Kleypas. São contos. O da Julia Quinn é o da Damas Rebeldes, com aquele Ned Blyton, que ele é primo e irmão das mocinhas daquela série Brilhante, que eu mal lembrava dele, mas eu gostei muito do conto. O Improvável, a gente vai ver junção de duas histórias. É uma história do mocinho dos Mistérios de Bow Street e a filha do casal, né, do Clube de Apostas Craven, que é a Sarah Fielding e o Derek Craven, que agora ficou fácil pra mim, porque se eu não tivesse lido, não teria feito a menor diferença, mas como eu li, já tinha lido o livro, não tinha lido o livro ainda, eu tinha lido o primeiro livro, mas eu sabia quem seriam esses personagens, então ficou muito legal pra mim ver como eles seriam no futuro, né, então ficou muito bacana. Aí tem esse da Kinley McGregor, que é o Master of Desire. Eu fui atrás desse e-book, só que muito caro. Mas eu gostei muito da escrita dela. Aqui nós temos aquela coisa de Laird, né? Que é o dono ali. Dono não, né? O Laird do clã, né? O chefe do clã. Aí a gente tem essa coisa que se passa numa época mais medieval, que eu adoro. E eu gostei bastante desse aqui. Daí eu fiquei curiosa pra ler esse livro. Eu deixei na minha wishlist B, né? Que eu tenho uma wishlist B, ou seja, que não é pra agora. E aí vai ficar lá e quando der, eu faço. Aí vamos para alguns e-books. Eu li o The Long Game, que vai ser lançado agora como Amor em Jogo, da Helena Armas. Que o The Long Game, pra quem sabe inglês, tá no Kindle Unlimited. E o Amor em Jogo vai ser publicado pela Arqueiro, com tradução da Alessandra Stech. É aquele tipo de livro que você descobre que o amor não está num lugar, está numa pessoa. Mas nós temos aí uma mocinha acontecendo ali, um estresse que faz ela virar um meme ali no meio dos esportes, né? Porque ela trabalha ali no clube de futebol americano. Não, de futebol mesmo. É porque soccer, né? Soccer, futebol. De soccer. Então é futebol. E aí ela vira meme e tal. Então o pai dela, que é o dono do clube, manda ela pra esse interior do interior, pra ela cuidar desse grupo de garotas que jogam futebol da base, então ela vai pra lá cuidar, e aí ela descobre um grande ex-jogador ali entruncado num chalé, que é do lado do chalézinho que é onde ela pretende ficar. E aí eles meio que vão ser forçados a conviver, né, porque ele é o treinador desse grupo de garotas, né, desse grupo de meninas de futebol. E é uma delícia esse livro. Eu gosto muito do The Spanish Love Deception, que é... Eu nunca sei o nome dele em português, porque eu li tudo em inglês, né? Porque tava tudo no Kindle Unlimited e eu aproveitei. Eu gosto muito do Experimento de Amor em Nova York, que é o segundo dela, aquele azul. Mas esse meio que me ganhou, porque eu adoro coisas que se passam em cidade pequena. E tem uma personagem ali que vai aparecer, que a gente vê no final, que vai aparecer no próximo livro, que vai sair em julho. Aí nós temos ali Melhor Amigo, que é engraçado. E essa mulher, ela é a
prefeita, mas ela tem uma loja e ela também faz cerveja pra vender. Ela faz tudo naquela cidade pequena. Ela é empresária, não é empresária, ela faz alguma coisa ali pro grupo de crianças. E é muito divertido. Eu gostei bastante. Eu acho que você consegue ver uma evolução na escrita da Helena Armas, mas não é uma história assim robusta, sabe? É uma história ok, mas eu gostei mais do que os outros em matéria de escrita, por assim dizer. Mas é porque muitos dos livros eu li junto com o audiobook. Então, posso ter sido influenciada pela voz dos narradores? Posso. Mas a voz do mocinho me ganhou muito. Realmente fez diferença. Aí, eu li sobre um epílogo da série Procura-se um Duque. Saiu agora, que é da Caroline Linden, com tradução da Julia Viana pela Harlequin, que é um livro que quem leu A Favorita do Americano, que é o terceiro livro da série Procura-se um Duque, viu que naquele último parágrafo, ele fecha legal, mas fica aquele quesinho assim de, poxa, podia ter mais um pouco. E esse epílogo é esse mais um pouco, sabe? É esse mais um pocão, porque ele vai fazer os epílogos dos outros livros da série, e um epílogo enorme sobre esse mais pouquinho aí, e um epílogo pra Duquesa, que é uma personagem que está presente em todo a série, né? A Duquesa ali, extremamente severa, mas era uma pessoa assim, que era uma pessoa severa, mas você sabia que ela tinha um carinho ali e tal. Então tem ali, fecha ali com a Duquesa, e vocês sabem que eu sou a louca do epílogo, né? Livros de epílogo me ganham. É isso. Tem um livro de epílogo, vai entrar para os favoritos. Simplesmente. E esse livro, ele vai contar exatamente a dúvida que eu fiquei quando terminou A Favorita do Americano. Porque ele fecha legal, mas eu fiquei com uma pulgazinha atrás da orelha. Então é isso. Ele conta tudo que eu precisava saber. Aí eu li o Half a Soul, que é o primeiro livro da Regency Fairy Tales, da Olivia Atwater, pela Orbit, que vai ser lançado agora no Brasil, esse primeiro livro, que ele já tá no terceiro, e ele tem, acho que ele tem uma novela, se eu não me engano, eu descobri agora não foi recentemente, ele tá na minha wishlist já tem um tempo, mas como ele baixou de preço, né, foi recentemente. E cara, pensa, romance de época com fantasia, que junção maravilhosa. Apesar de que a fantasia ali fica meio em fogo lento, sabe? Você vê ela um pouco mais no final e um pouco mais no início. Ela fica em fogo lento durante toda a história, mas ela fica ali, sabe? Você vê a fantasia acontecendo o tempo todo, mas você vê muito mais o romance de época, que é uma delícia. Nós vamos ter uma protagonista que logo no início do livro vai ser atacada por um por um fado. Eu chamo de fado, mas é por um feérico que vai tentar roubar a alma dela. Só que ele só consegue roubar metade da alma dela, né? Porque ele disse que a mãe da menina, quando era viva, que já morreu, né, vendeu a alma dela pra esse feérico. Aí, a partir de então, ela passa a ser uma pessoa que não sente as emoções em sua totalidade. Ela se sente alegre, mas ela não tem certeza se tá alegre. Ela sente raiva, mas não tem certeza se tem raiva. Então, você vê ela sendo uma pessoa meio que, assim, séria, sabe? Ela não sabe lidar com as emoções. E a prima dela fica desesperada, né? Porque ela viu o ataque, ela conseguiu, com uma tesoura, defender a prima, porque os feéricos, eles não podem com ferro. E aí, a partir de então, ela começa a andar com essa tesoura no pescoço. E aí, a gente vê o tempo passando e elas vão para uma temporada em Londres, né? Porque elas são ali do interior e tal. Aí tem um quê de Cinderela, porque ela é a filha da mãe que morreu, ou seja, ela é uma órfã sendo cuidada por tios. E aí esses tios nunca deram tanta importância pra ela, né? Quem segura a onda dela é a prima, que é muito apaixonada pela prima, sabe? Então, assim, quem segura a onda dela, faz as coisas, faz ela ter vestidos novos, faz ela ir pra Londres juntos e tal, é a prima. Então, elas vão pra Londres ali pra ter uma temporada, e aí a prima vai pra Londres com um único objetivo, não pra arranjar um marido,
marido, mas pra conhecer o tal do Lord Saucier. Eu não sei como é que vai ficar em português, porque é uma mistura de inglês com francês, que é o mágico oficial do reino. E ela quer que esse cara faça alguma coisa pela prima, né? Pela Theodora Atkins. Cara, muito, muito legal. Amei esse livro, amei. Daí no final tem um conto ali falando um pouco mais sobre a vida do Lord Saucier. Quando esse livro for publicado no Brasil, por favor, prestem atenção nele se você gosta de romance de época e gosta de um pouco ali de fantasia. É bem legal. Esse aí, eu li, eu ouvi o audiobook lendo o e-book. Já o The Kiss Curse, eu baixei a amostra porque o e-book tava muito caro e o audiobook tinha no Storytel. O The Kiss Curse, ele é o segundo livro daquela série do A Maldição do Ex, que aqui foi publicado como a autora sendo a Rachel Hawkins, mas lá fora ele é publicado com a autora usando o pseudônimo, que é a Erin Sterling. E aí a narradora foi a Shannon McManus, que eu gostei muito da narração dela. E eu não sei quando é que vem pra cá esse audiobook, mas eu gostei muito da narração. Eu gosto mais quando são narrações norte-americanas, porque eu tenho mais facilidade com esse sotaque. Aí vai ter o irmão do mocinho do primeiro livro e a prima da mocinha do primeiro livro. E eles ali têm uma treta porque eles têm ali um comércio parecido, né? O mocinho vem do país de Gales pra Graves Glen, que é a cidadezinha, né? Que diz que é dos Penhallow, mas agora eu não posso falar muito porque senão vai ser spoiler do livro anterior. Mas ele vem pra essa cidade pra tentar refazer algumas coisas. Aí ele abre uma loja que vende coisas que deveriam ser mágicas, né? Mas que na verdade não são. E aí a Gwen fica pé da vida porque é um comércio parecido com o dela. Enfim, eles tretam pra caramba. É um enemies to lovers? Pode ser, né? Mas não chega a ser enemies, mas eles acabam se juntando ali contra um mal maior. Nós vemos ali um mal bem maior. E esse livro, assim como A Maldição do Ex, tem uns aspectos ali que me dão um certo medinho. Mas é uma coisa muito leve, nada demais. Isso porque vocês sabem que eu sou muito medrosa, então se eu tenho um certo medinho, é porque é uma coisa muito leve. Aí eu li O Experimento do Amor Verdadeiro, da Christina Lauren, pela Paralela, que foi a última coisa que eles me mandaram, com tradução do Alexandre Boyd. Esse livro aqui é uma continuação daquele... mas que foi publicado pelo Universo dos Livros. Eu vou botar a capinha aqui, que falava sobre um aplicativo que fazia testes genéticos para você encontrar ali sua alma gêmea e tal, através da genética. E aí continua aqui. Aqui nós vamos ter o mocinho, que é um produtor de TV, que costuma fazer documentários. E ele vai ser obrigado a fazer um reality show, que no caso vai ser um de namoro, né? Porque ele tem a ideia de fazer um reality show de namoro, quando ele conhece a Fizzy, né, que é a Felicity Chain, que ela é uma famosa escritora de romances. Quando ele conhece ela, ele tem essa ideia de fazer um programa de namoro baseado nos testes desse aplicativo de namoro criado no livro anterior, que nós vamos ver bastante a presença dos personagens do livro anterior. E aí ele tem uma filha, ele se dá muito bem com a ex-mulher. E a Felicity, ela tá tendo um bloqueio criativo, porque todos os escritores em livros estão tendo um bloqueio criativo, né? E aí ela decide participar, mas nos termos dela. E aí os termos dela são muito legais, porque deixam o programa muito mais animado. Ele mesmo gosta pra caramba, porque o programa realmente fica muito bom. Mas é aquela história. Ela vai se apaixonar não por um dos participantes do programa, mas pelo produtor do programa. Isso pode dar uma grande merda. E é muito legal. Aqui tem... quantas páginas? Mais de 400 páginas. 454 páginas. Eu não vi esse tanto de página passar. Na verdade, eu só senti porque esse livro, ele é ruim de abrir, sabe? Ele é ruim de ficar segurando porque ele fica forçando fechar. Deu vontade de quebrar a lombada, mas até pra quebrar a lombada é ruim. Mas eu gostei por isso. Aí eu li O Duque de Espadas, que é o último livro da série dos 4 Ases de Londres, da Tatiana Mareto. Eu precisava de um romance de época, porque, né, foi muita leitura que eu fiz aí em 15 dias.
Apesar de que algumas eu já tinha começado nos primeiros 15 dias, mas pouca coisa. Então, o pesado mesmo ficou pra segunda parte do mês. Então, eu precisava de alguma coisa leve e tal. Tanto que eu terminei ele, os 40% restantes, foi no dia 1º de maio. Mas eu considero abril porque eu li a maior parte dele em abril. E é uma delícia. Ele tem aquele negócio de amor. Eu chamo de ruído na comunicação, né? Porque apesar de que eles fizeram com que eles se separassem, né? Eles eram um casal ali que se encontrava às escondidas, porque os pais ali da mocinha não queriam que eles tivessem um relacionamento, e aí eles fizeram de tudo para que ela se mandasse e casasse com outra pessoa. E ela foi abusada física e emocionalmente por esse marido ali nos Estados Unidos, enquanto o cara ficou aqui achando que ela enganou ele e tal, e ela ficou achando também que ele enganou ela, porque os pais fizeram ela acreditar que ele já tava de casamento marcado com outra. Então eles passaram ali 10 anos com essa coisa entalada ali na garganta, né? E aí eles se reencontram porque ela consegue fugir ali do sogro, porque o marido morre, né? E aí ela consegue fugir do sogro, volta para Londres com a intenção de ir pra casa dos pais, e aí eles meio que se reencontram. E a história acontece, né? Porque aí a gente vai ter aquele grande momento de que, nós fomos enganados, né? Que aquela coisa toda. Porque eles descobrem que foram enganados, mas esse não é o momento de redenção. O momento de redenção acontece depois. E eu adorei. Tem criança fofa no meio, e é isso. Aí, fechando, um livro que eu comprei e que eu tava doida pra ler foi o Esquisitona, da Sarah Anderson, pela seguinte, com tradução da Sofia Soter. E é um livro que você lê 2 sentadas. Uma sentada, meia sentada. Porque são tirinhas, e tirinhas que qualquer adulto se relaciona, mesmo adulto que não tenha gato, mas adulto que tenha gato ou adulto que tenha animal de estimação vai super se relacionar, principalmente mulher, né? Porque aqui é muito da vida dela, ela conta muito das vivências dela através das tirinhas. Eu tenho todas, não estão aqui. Esse aqui é o 4º publicado no Brasil, então você acompanha, né? Se você acompanha as redes sociais dela, muito do que são publicados nos livros dela são publicados nas redes sociais. Muita coisa acaba sendo traduzida por português, mas se você acompanha a rede social dela, vai ser em inglês. Mas é uma delícia. Você quer tirar foto e mandar para todos os seus amigos, cada coisa que você enxerga, porque você enxerga cada amigo seu em uma coisa. Você se enxerga muito em tudo, e aí eu queria ficar tirando foto. Eu tô doida pra comprar alguns desses aqui pra dar pra alguns amigos, porque são muito a cara deles. Bom, se você ficou até o final deste Leituras do Mês, escreva aí nos comentários: eu sou guerreira, eu sou guerreiro, porque esse foi grande, esse foi enorme. Aproveite para deixar sua curtida, porque nem isso eu pedi. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de vídeos longos e leituras do mês. Eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição, se você se empolgar com algum deles, ou pelo menos quiser conhecer só a sinopse para colocar na wishlist, vai lá. Se você quiser comprar qualquer um desses livros ou quiser comprar qualquer outra coisa, tá vindo aí a Book Friday. É Book Friday? É a Book Friday. Então, se puder, lembre-se do meu link. Eu agradeço muito a quem tem lembrado. Isso ajuda muito no canal. E vamos para os comentários. Me diz aí se você já leu algum desses livros e discorda do que eu falei ou concorda. Se você pretende ler algum desses livros ou se interessou por algum deles, vamos lá para os comentários, porque eu amo essa parte, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!